Olá a todos e todas! Hoje nós conversaremos com o Kleber Busato, que é membro do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, a respeito do seminário O Direito ao Usufruto Exclusivo e os Riscos do Arrendamento das Terras Indígenas. Esse seminário a gente integra um encontro na Tecoá Ipoí, em Paranhos, no Mato Grosso do Sul, que acontece por esse final de semana, pelos dias 29 e 30 de novembro. Kleber, tudo bem contigo? Como está? Seja bem-vindo. Obrigado, estamos bem. É uma alegria, mais uma vez, conversar com vocês, com todos que acompanham, que vão também estar participando deste importante seminário, dessa reflexão, desse debate sobre esse tema tão atual, tão importante, do usufruto exclusivo das terras indígenas no Brasil. Certo, vamos lá então, Kleber. Dentro da tua explanação, eu gostaria que você iniciasse então a sua fala comentando um pouquinho sobre o que significa a segurança alimentar e também a geração de renda nas terras indígenas, pode ser? Então, acho que esse é um tema fundamental, está posto, né, na ordem do dia. Penso que o advento da pandemia da Covid-19 desvelou, né, uma realidade bastante, enfim, específica, né, da situação de insegurança alimentar em muitas aldeias e muitas terras indígenas, e que acho que mobilizou, né, também a sociedade, as próprias comunidades. Acho que é um tema que provoca, que deve provocar a reflexão, né, de todos, para que esse tema seja enfrentado, seja superado, né, e, no nosso entendimento, isso passa necessariamente, né, pelo aproveitamento, né, pela demarcação, pelo reconhecimento, pela demarcação das terras indígenas, né, e pelo usufruto exclusivo dessas terras por parte dos respectivos povos, né, de acordo com suas formas próprias de uso, né, de coleta e de plantio de alimentos saudáveis, né? Acho que esse é um tema central, né? O plantio de alimentos de acordo com a forma de cada povo, que possa suprir, né, essa demanda alimentar daquele povo, né, daquela comunidade, daquela família, né, portanto, ter essas condições, né, para que o mais possível, né, se tenha, a partir da própria comunidade, da própria terra, né, a produção desses alimentos, para que se fique o menos dependente possível, né, da entrada de alimentos de fora da comunidade, né? Então, acho que esse é um elemento político também de grande importância, né, porque dá uma autonomia efetiva, né, real, maior para os povos, né, no sentido em que esses povos eles ficam menos dependentes, né, de qualquer ação externa, né, de qualquer ação externa. Agora, evidente que e para que isso também se efetive de forma mais ampla, né, uma escala maior, é necessário também a ação do Estado em diferentes níveis, em diferentes frentes, né? Uma delas é necessariamente, né, o reconhecimento, a demarcação, a proteção das terras indígenas, né? Associado a isso, também entendemos que é fundamental, né, que o Estado, junto com os povos indígenas, a sociedade civil organizada, construa também mecanismos, políticas públicas, né, que fomentem, né, que incentivem exatamente essa dimensão da produção de alimentos de forma saudável, né, que vai cuidar
da saúde da família, e que possa, na medida do possível, também ter, havendo uma sobra, né, de produção, possa também ser comercializada, ser vendida, para que também isso possa gerar uma renda, né, para as famílias, o que a gente sabe que hoje também é uma situação necessária, né, para que as famílias tenham renda. Então, acho que é um desenho, assim, digamos, mais geral, né, e acho que um pouco por nessa linha. Junto com isso, claro, toda essa questão, por exemplo, do reflorestamento daquelas terras, né, que foram esbulhadas, que estão sendo recuperadas, né, retomadas, demarcadas. Tem muitas dessas terras foram muito devastadas do ponto de vista ambiental, da qualidade também nutricional da própria terra, né, que está fraca, como se diz, né, então precisa também todo um trabalho de recomposição da matéria orgânica dessas terras, né, e o sistema que a gente está denominando assim, já é conhecido, né, de agriflorestas, é um sistema que ajuda bastante nessa situação, com plantio, né, é, árvores frutíferas, árvores nativas, associada com a produção de alimentos, né, das mais variadas, enfim, os mais variados tipos, né, desde verdura, legumes, mas também milho, feijão, batata, mandioca e assim por diante, né, que são também a base alimentar, né, da grande maioria dos povos. Então, acho que um pouco nessa linha que também essas terras possam também ter essa recuperação, não só ambiental, mas também nutricional, para que elas também possam, digamos assim, dar de si, né, ainda mais aos povos que tanto precisam dessas terras demarcadas, protegidas e bem cuidadas. Eu acho que esse modelo é um modelo importante para se provocar o debate em relação a esse tema entre nós e, evidentemente, né, as comunidades, os povos indígenas. Perfeito. Kleber, ao longo da tua fala também, a Cláudia, que está aqui no suporte, ela vai mostrando algumas matérias que nós construímos também coletivamente, que trazem justamente esses exemplos bonitos de recuperação da vida nos territórios indígenas, a vida na sua complexidade, né? E a grande questão que fica é como fazer isso, né? Quais os elementos importantes que a gente poderia destacar para a construção dessas políticas públicas de fomento, seja fundo perdido, seja né, algum outro tipo de construção para a implantação também desses sistemas agriflorestais. Você pode aprofundar um pouco isso, por favor? Primeiro, dizer que a gente entende que isso é plenamente possível, né? Não é algo de outro mundo, né? Não é algo ilusório, né? Idealista, não, é algo possível, né, de se concretizar de forma simples, né? Claro, com exigências que eu acho que é importante a gente também refletir sobre elas. Como você falou, ali tem algumas experiências, né, que têm sido construídas com poucos mesmo recursos, assim, do ponto de vista, né, de investimentos baixos, mas com participação das comunidades, né, que essas experiências, elas se multiplicam e elas florescem, elas, né, produzem frutos, né, concretos na vida das pessoas, das famílias, né, nessas comunidades. Isso é eu acho, o primeiro elemento, assim, importante de que a gente deve afastar aquela ideia de que isso não seria viável, né, numa perspectiva mais ampla, né? Não, é viável, né? É plenamente viável. Agora, do ponto de vista, assim, das condições, nós temos no Brasil já uma política, né, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, PNGAT, né, ela é regulada pelo decreto 7.747, de 5 de junho de 2012, porém, assim, eu penso que ela ainda está num modelo muito engessado, né?
É um modelo de acesso por via de editais, por exemplo, né? Então, acaba burocratizando muito o mecanismo de acesso a esses recursos, e com isso, a consequência prática disso, na minha avaliação, na nossa avaliação, é que uma boa parte dos recursos acabam ficando pelo meio do caminho, né? Acabam sendo usados mais para consultorias, para poder acessar esses recursos, do que, né? Então, chega mais diretamente na base. Claro que é uma política importante, que deve ser valorizada, né? Mas pensamos, enfim, que o modelo deve ser diferente, mais um modelo diferenciado, um modelo simplificado de acesso, né, direto pelas comunidades. E não como linha de crédito, mas como política pública de fomento à produção de alimentos, de fomento, né, à recuperação ambiental, territorial. E para isso, acho que assim, é importante a gente ter alguns dados, né, para a gente dizer, mas vai ser muito recurso, muito dinheiro. Não, é a questão de prioridade política. Veja bem, o que já temos do ponto de vista de programa de incentivo do governo brasileiro, do Estado brasileiro, né, à produção agrária agrícola, né? Nós temos o principal mecanismo de financiamento e fomento. Não é só financiamento, é também fomento, embora o fomento fique escondido no meio do financiamento, é o chamado Plano Safra. Todo ano, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, lança um Plano Safra, né? Esse Plano Safra, no Plano Safra 2025-2026, os números, né, eles são, assim, muito significativos. Para os médios e grandes fazendeiros, né, nesse Plano Safra 2025-2026, está disponível para linhas de créditos diversas 605 bilhões de reais. Não é mil nem milhões, é 605 bilhões de reais. É mais de meio trilhão de reais disponível, né, na rede bancária para os médios e grandes fazendeiros acessar, né, esse financiamento. Sempre digo, com fomento embutido, com dinheiro público também a fundo perdido, né, embutido nesse financiamento. E depois eu vou falar o valor. Além desses 605 bilhões para os médios e grandes fazendeiros, também tem disponível 89 bilhões de reais para a agricultura familiar, né? Para a agricultura familiar. Dentro da agricultura familiar tem uma linha de crédito que seria para agricultura indígena, mas também ela tem essa característica da linha de crédito, do financiamento. O Plano Safra, portanto, nessa perspectiva, essa característica, essa natureza de financiamento, de linha de crédito, na rede bancária, ela tem uma exigência fundamental, que é a exigência da garantia. Nenhum banco empresta 100 mil, 50 mil, 2 mil, sem ter uma garantia. Em geral, essa garantia, os grandes fazendeiros, os médios fazendeiros, enfim, ou mesmo a pequena agricultura, apresentem em termos de bens, e a própria terra, né, acaba sendo usada como um mecanismo de garantia. No caso dos povos indígenas, o acesso a esses recursos por meio dessas linhas de crédito do Plano Safra é muito complicado, é muito difícil, né? Porque, em geral, os povos não têm esse mecanismo da garantia. A própria terra indígena, quando regularizada, né, ela é um bem da União, nos termos do artigo 20, inciso 11 da Constituição brasileira, né? As terras indígenas são bens da União, elas ficam registradas enquanto propriedade da União, e aí elas ficam, claro, sob usufruto, né?
exclusivo, nos termos do artigo 213(1) da Constituição, para, né, os povos indígenas. Então, os povos não têm esse mecanismo da garantia, então não conseguem acessar esses recursos também do Plano Safra, na maioria das vezes. Voltando à questão, né, do aspecto do fomento vinculado ao financiamento no Plano Safra. Veja bem, só neste Plano Safra 2025-2026, no orçamento da União, tem a previsão de 15 bilhões de reais para serem usados na forma de subsídio ao Plano Safra. E as últimas informações é que isso não vai ser suficiente, provavelmente vai ter que se fazer algum aditivo de pelo menos mais 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais, ou seja, o Estado brasileiro, né, por meio, através do Plano Safra, dessas linhas de crédito, ele investe na veia do agronegócio, né, cerca de 17, 18 bilhões, né, 16, 17 bilhões, no mínimo, de reais todos os anos. Todos os anos. Então, isso é a União, né, que transfere esses valores para os bancos eles têm, a conta é simples, os bancos, eles cobram um percentual de juros, né, mas para que esses juros para os fazendeiros médios e pequenos agricultores seja um pouco mais baixo, essa diferença de juros é paga pela União, pelo Estado brasileiro, né? Então, é importante que tenhamos essa consciência e essa ciência. Nesses planos, portanto, agora o Plano Safra, nós teremos aí, né, um total aí de mais de 600 bilhões de reais, dos quais cerca de 16, 17 bilhões de reais é fomento, é dinheiro a fundo perdido, né, que o Estado está investindo no agronegócio. O que acontece que, como os povos indígenas não têm acesso a esses recursos, têm muita dificuldade de acesso, e os não indígenas, os fazendeiros que são vizinhos às terras indígenas, têm muita facilidade, têm muito recurso disponível, e recurso com juro baixo. Esses fazendeiros acabam acessando esses recursos e acabam assediando lideranças indígenas para arrendar, usar as terras indígenas para o plantio de commodities agrícolas, especialmente a soja, né, que é, de regra, exportada, né, para alimentar o gado na Europa, na China, né, e em outros países, e com isso, infelizmente, em muitas situações, né, o Plano Safra, o Estado brasileiro, por meio desse mecanismo do Plano Safra, acaba incentivando, né, fomentando, né, as práticas ilegais dos arrendamentos nas terras indígenas, o que eu acho que, né, o Roberto, o pessoal também tem aí as experiências terríveis, né, que estão resultando para os povos indígenas do ponto de vista do alastramento, da ampliação dessa realidade da insegurança alimentar, além de toda a situação de violências, de violações, né, de conflitos internos, inclusive com mortes, né, e outros já também sendo penalizados, né, porque é uma prática ilegal. Então, penso que para irmos, né, finalizando essa reflexão, esse debate, que é fundamental a gente abrir esse diálogo, abrir essa conversa, né, no sentido de se buscar construir, não tem nada pronto, mas acho que refletir sobre essa possibilidade, né, sobre essa construção de uma política pública de fomento, de investimento do Estado, né, de recursos a fundo perdido, e não precisamos, não devemos ter vergonha de dizer, é assim mesmo que o Estado tem que fazer, porque o Estado já faz isso para o agronegócio, já faz isso para a pequena agricultura, já bota 17, 18 bilhões de reais a fundo perdido, que vai servir depois para
né, esses grupos assediar as lideranças para produzir commodity e não alimento, retirar, né, muitas vezes, a terra das famílias para, em vez das famílias produzir batata, mandioca, aipim, melancia, mamão, melão, banana, né, milho, está produzindo soja para ser vendido para fora, enquanto as famílias muitas vezes são expulsas das terras, né, não tem uma terra para plantar o seu alimento, não criar sua galinha, criar seu porquinho, ou, né, os animais ali, né, próximos. Então, acho que é importante esse debate, penso que é necessário, né, e que seja um modelo de uma política pública descentralizada, que possa ter um acesso simplificado, né, em que a comunidade, o povo, a comunidade vai definir qual vai ser o modelo, se vai ser um acesso para a coletividade, para toda a comunidade, se vai ser o acesso via famílias indígenas, ou se vai ser uma parte família, uma parte né, da comunidade. Então, esse é todo um debate, eu acho que precisa ser feito. O importante é que se faça esse debate, que se busque que o Estado, de fato, efetive essa perspectiva, né? Recurso para o agronegócio tem muito, nós precisamos que o Estado agora pense, né, em botar, sim, recursos para incentivar também a produção de alimentos, alimentos saudáveis, né, nas terras indígenas, porque isso é bem importante, muito necessário para enfrentar grandes problemas que se tem em relação a esse tema, né, dentro das comunidades. É um pouco essa primeira reflexão, acho que para ajudar também aí o pessoal que está no seminário, que está nas terras indígenas, né, que também vão poder ter acesso a esse, né, esse vídeo, a essa nossa fala, posso também debater, né, debater e vamos construindo aí esse processo. Obrigado. Uhum. Obrigada, Kleber. E eu acho que é muito importante quando você fala assim que esse tipo de fomento, essas políticas públicas dentro do contexto dos territórios indígenas é totalmente possível, né? Você traz isso na sua reflexão. E aí a gente está falando da defesa da vida, né? Das sementes como patrimônio também da humanidade. É uma vida que é salva dentro dos territórios indígenas e vale para o, né? A gente está falando aqui no contexto, né, do Brasil para o Brasil inteiro, coisa que o agronegócio não faz, coisa que o agronegócio não defende, nunca vai defender. E a gente tem um exemplo muito claro de um encontro que aconteceu no oeste do Paraná, em São Miguel do Iguaçu, agora no final do mês de setembro. Kleber, tem até uma matéria que a gente produziu aqui, vai colocar um pouquinho para as pessoas também acompanharem, do batizado das ervas. Então, quando a gente fala também do fomento, das políticas públicas, é também um fomento a respeito também desses encontros, né? Porque é por ali que se garante também muito dessa ancestralidade que ocorrem, essas trocas também de saberes, e isso também precisa ser fomentado, isso também precisa de apoio, né? Porque assim como esse seminário que está acontecendo agora no Mato Grosso do Sul, que as pessoas vão assistir a tua fala, logo depois tem uma plenária, todo mundo vai discutir, vai debater como faz, né, como buscar também essas políticas públicas. Então, esses encontros, eles são importantes. Inclusive, nessa matéria tem uma fala do professor Clóvis, né, o professor Clóvis e também a Osmarina, que integram aí o CIMI-Sul, que ele fala muito sobre essa relação dos povos indígenas com a agrofloresta, né, que é mais uma relação assim que preza pela relação e não necessariamente pela produção, né, mas de valorização também de tudo isso que está sendo colocado na terra, de respeito e tudo mais. Então, acho que na tua fala também, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, né, sobre a importância também desses encontros para essa troca, né, a garantia dessa troca de saberes. Sim, fundamental esse tema, e aí já vai aprofundando, porque, por exemplo, desses mais de 600 bilhões de reais que o Estado brasileiro injeta no agronegócio todos os anos, grande parte desses recursos são usados para fomentar o que, né, o agronegócio chama dos dias de campo, né? O dia de campo são certamente milhares de dias de campo, né, que o agronegócio promove para mostrar lá a semente da Monsanto, que hoje foi comprada, parte
Bayer, né, da Alemanha, para mostrar como funciona o Roundup Raup, que é, né, o secante lá que era da Monsanto, que também agora é de domínio da Bayer, né, multinacional alemã, ou, né, da Syngenta, que era, né, um capital suíço, que agora foi comprado por um capital chinês, né? Então, quer dizer, eles têm esses métodos, né, e usam recursos do Estado, né, com subsídio, portanto, com fomento a fundo perdido, né, para promover, né, fazer o marketing dessas sementes transgênicas, dos agrotóxicos, né? Por que não o Estado também fomentar a fundo perdido, incentivar, né, que os povos se encontrem, que eles troquem as suas sementes? Aqui a gente tem ouvido muito, né, os Guarani aqui do litoral, seguido a gente se encontra, eles pedem, ó, será que você consegue uma semente do milho Guarani? Nós aqui perdemos a semente porque aconteceu, né, um problema de intempérie, e aí nós perdemos, nós precisamos da semente do milho Guarani, precisamos da semente da melancia Guarani, né? Por que não, né? Recursos públicos a fundo perdido do Estado para que, né, os povos também possam se encontrar, conversar, falar sobre essas formas e também, né, fazer essas trocas. Eu acho que isso é fundamental, é necessário e é um direito dos povos, né? O Estado, como já mais uma vez, o Estado brasileiro já bota recursos, né? Na contramão disso, tem que, na nossa avaliação, botar recursos para fomentar, para incentivar de fato, né? E de forma direta, sem precisar acessar edital daqui, edital dali. Não, é a forma direta. O agronegócio acessa, o fazendeiro vai lá no gerente do banco e sai com o dinheiro na conta dele, né? É assim que funciona o Plano Safra. Não precisa edital para acessar recursos do Plano Safra com subsídio do Estado brasileiro, né? Por que a família Guarani, a família Caigangue, a família Choclen, a família Kaiowá, né? Enfim, Guarani não pode ir lá né, e acessar esse recurso, claro, com critério, vai ser um critério, por exemplo, produção de alimento, né? Plantio de árvores nativas, frutíferas, pode ser nativas e frutíferas, né? Ou frutíferas, por exemplo, enfim, que hoje também as comunidades, né, plantam citros e outras, né? Por que não, né? Para ter também essa produção a médio e longo prazo, né? Que também é alimento saudável. Então, acho que é importante esse debate e a gente espera que aí na plenária também e no seminário e nas comunidades, né? Isso possa ser debatido, né, refletido, e que a gente possa ir construindo aí também um mecanismo, né, legal para avançar nessa direção. Tá certo, muito obrigada, Kleber, pela tua fala, as tuas considerações. É importante lembrar também para o pessoal que está participando dessa atividade no Mato Grosso do Sul que a gente, né, estará disponibilizando alguns conteúdos, inclusive sobre esse encontro, nas redes do CIMISul, né? O pessoal pode procurar no Instagram, no Facebook, também no nosso site do afrontejornalismo.com.br e também no CIMI Nacional, o site, né, o cime.org.br. Então, Cláudia, eu um queria momento... só Sim, se me permite ainda, dizer claro. assim que nós estávamos planejados para estar presente no seminário, né? Gostaria muito de estar presente, mas acabou que também coincidiu da nossa parte aqui com uma agenda que a gente esteve até agora há pouco, né? Numa inspeção judicial realizada na terra indígena Tarumã, do povo Guarani, ali no município de Araquari, em Santa Catarina, claro, né? Num processo judicial de um possessório, de um interdito proibitório, né, impetrado pela empresa Karsten contra o povo, as lideranças, né, do povo Guarani, e também contra o CIMI, enfim, e contra nós. Então, foi necessário a gente permanecer, né, para acompanhar essa inspeção judicial, levar ao juiz, no caso, enfim, as informações para que
não haja prejuízo também, né, do ponto de vista possessório e territorial ao povo Guarani. Mas, de toda forma, por isso que nós estamos usando também esse mecanismo, né, eu acho que, espero que funcione bem, e também, se a gente puder, né, como a Cláudia comentou, aproveitar também para divulgar para outras comunidades também ter acesso, acho que vai facilitar também nesse sentido, e a gente deseja aí um ótimo encontro, deixa aí uma saudação especial, né, para todas as lideranças indígenas que estão presentes, aos colegas também que estão presentes lá no seminário. Forte abraço. Tá certo, então, um forte abraço a todas e todos, e a gente se encontra por aí, sempre na luta. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.